Esta é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre os elementos de Euclides, uma análise da obra do grande matemático grego Euclides. Bom, Euclides já é, assim, por si só, um personagem complicado, porque ele está envolto em muitas lendas e mitos, e muitos chegam a até duvidar da sua existência. Mas a opinião mais comum é que ele realmente foi um homem que existiu, nascido em meados do século IV a.C. e morreu em meados do século III antes de Cristo também. Tudo que a gente sabe sobre Euclides vem de comentaristas posteriores, assim, sobre a referências biográficas a respeito de Euclides, principalmente através de Papos e Próculos. Já falamos bastante sobre eles. Eles são realmente os comentaristas mais importantes para entendermos a matemática da antiguidade. Algumas informações mais precisas indicam que ele viveu e atuou em Alexandria durante o reinado do rei Ptolomeu I, chamado Ptolomeu Sóter, Salvador. Esse Ptolomeu, que foi general de Alexandre o Grande e que basicamente herdou a região do Egito após a sua morte, o grande império de Alexandre foi dividido em várias seções, em várias zonas, e o que corresponde ao Egito ficou sob a responsabilidade de Ptolomeu. Esse mesmo Ptolomeu foi quem criou o museu. O museu, no sentido, é o templo das musas que são as musas inspiradoras, que trazem inspiração para toda atividade intelectual, e a Biblioteca de Alexandria. Não se sabe se a biblioteca fazia parte do museu ou se fazia parte de um outro pedaço, de um outro prédio em Alexandria que se chamava Serapeum, que era dedicado ao deus Serapis, que era o deus responsável pela cura. Então era um deus adorado pelos egípcios, venerado pelos egípcios, e que tinha a ver com tradição de cura. E talvez a biblioteca ficasse no Serapeum. Um momento folclórico a respeito de Euclides foi quando o rei Ptolomeu perguntou para ele se não havia alguma forma mais fácil de aprender geometria, e ao qual Euclides respondeu: rei, não existe estrada real para a geometria. Então, isso indicando que a geometria, o estudo da geometria deve ser dedicado por todo homem que assim desejar estudá-la de uma forma séria, de uma forma precisa, sem atalhos, sem meios caminhos, mas com toda a dedicação e a coragem que são necessárias para o estudo dessa disciplina. A obra de Euclides, ele escreveu muita coisa além de elementos, mas muitas delas não foram preservadas para a posteridade, ou foram preservadas parcialmente. Algumas a gente conhece por meio de traduções do árabe, mas não se tem nenhuma cópia original grega. Então, por exemplo, tem vários outros livros. Por exemplo, um chamado Os Dados, que trata sobre a natureza das implicações de uma determinada informação dada num problema geométrico, e esse conteúdo está provavelmente relacionado com o que está exposto nos primeiros 4 livros dos elementos de Euclides, que tem a ver com geometria plana. Um outro livro importante é sobre divisão de figuras, então sobre problemas geométricos relativos à divisão de figuras numa dada proporção. Sobreviveu parcialmente essa obra devido a uma tradução do árabe, mas não se tem nenhuma fonte em grego sobre essa obra. A Catoptrica, que é uma obra sobre imagens produzidas por espelhos planos e curvos. Alguns acham que realmente não foi Euclides que escreveu, mas sim Theon de Alexandria, que viveu muitos séculos depois. Então, porque a considero meio anacrônico o tipo de questões que estão discutidas nesse livro para o tempo de Euclides. Um outro livro chamado Os Fenômenos, que é um tratado
astronomia esférica, então Euclides também se dedicou à astronomia, e uma versão grego sobreviveu desse livro. Mas ele é muito similar a uma outra obra chamada Sobre a Esfera Móvel, de Autólico de Pitane, que também foi um astrônomo da mesma época. Então, portanto, não se sabe o que realmente é de Euclides e o que é desse autor Autólico. A óptica é o primeiro tratado grego que sobreviveu graças a uma compilação feita por Papos. Na verdade, Papos compilou a óptica e os fenômenos como sendo um livro básico para se estudar antes de entrar no grande livro do Almagesto, que era o livro de Cláudio Ptolomeus. Não confundir o Cláudio Ptolomeu, que foi um grande matemático do século II depois de Cristo, com os reis Ptolomeus do Egito, que reinaram depois da morte de Alexandre até a última grande rainha dessa linhagem Ptolomeu, que foi a Cleópatra. Então, não confundam. Mas o Ptolomeu, o Cláudio Ptolomeu, escreveu o grande livro, que é Almagesto, e então a óptica de Euclides e os fenômenos eram considerados por Papos como sendo pré-requisitos básicos para entender a obra de Ptolomeu. Tem um trabalho sobre cônicas, que esse é totalmente perdido, não se tem nenhum registro dele. A gente sabe que ele existiu porque o Arquimedes cita esse trabalho de cônicas no seu trabalho sobre a quadratura da parábola. Ele cita 2 resultados que estão demonstrados nesse trabalho sobre cônicas. E também Apolônio cita esse trabalho, e provavelmente acredita-se que Apolônio ele estendeu, e os primeiros 4 livros da obra Cônicas de Apolônio, na verdade, são uma recapitulação dos resultados que já se tinham desde Euclides. Apolônio, assim, Arquimedes e Apolônio viveram pouco tempo depois de Euclides, não foram contemporâneos, mas assim, questão de 20, 40, 50 anos depois de Euclides. Tem outra obra chamada Os Porismas, com resultado. O que é um porisma? É um resultado imediato, é quase como um corolário a partir de demonstrações anteriores. E acredita-se que o conteúdo, que também não se sabe nada sobre esse livro, mas acredita que o conteúdo seja referente às cônicas, mas é um livro totalmente perdido. Um outro livro interessante que não se tem hoje, não sobreviveu, é chamado Pseudária, o livro das falácias. Esta era uma obra que tinha um caráter didático. Na verdade, o que o Euclides fez? Ele fez algumas pegadinhas. Então, ele enunciava um resultado que é falso. Por exemplo, vocês, eu não sei se todos vocês já viram uma demonstração falsa, obviamente, de que todo triângulo é isósceles. E a demonstração de que todo triângulo é isósceles, então o cara vai levando a demonstração e ele convence o público que todo triângulo é isósceles, mas tem um pequeno catch lá no começo que ele não diz bem, que ele esconde, e que é e que na verdade invalida a demonstração desse falso teorema. Então, na verdade, esse livro é como se fosse assim, ache o erro. Então, quer dizer, de repente ele demonstra uma coisa totalmente absurda, e aí em geometria, e aí, na verdade, é uma demonstração que ele já diz de cara, é uma demonstração errada, mas onde que está o erro? Como é que você consegue identificar qual é o erro na estrutura lógica dessa demonstração? Então, esse é o livro das pseudárias, que é o livro das falácias de Euclides, que tinha um caráter didático para fazer os seus estudantes, os seus discípulos, entenderem onde que podem haver erros ou falácias lógicas nas demonstrações matemáticas. Tem também um livro, que também totalmente perdido, sobre lugares geométricos, provavelmente tinha a ver com
superfícies quádricas, então hiperboloides, paraboloides, elipsoides, provavelmente deveria se tratar desse assunto. Tem um último livro chamado são livros sobre mecânica. Por exemplo, tem um livro que o nome eu peguei assim da tradução do inglês, mais ou menos sobre o leve e o pesado, e tem um outro livro sobre o equilíbrio. E esses livros, na verdade, esses fragmentos sobreviveram devido a traduções do árabe. Então, muitas coisas que a gente sabe hoje da matemática grega são oriundas de coisas que sobreviveram, de registros que sobreviveram da matemática árabe. Comentaristas ou mesmo reprodutores, copistas da obra original, mas na língua árabe. O próprio termo Almagesto, que é o nome que a gente conhece o livro de Ptolomeu, é uma palavra árabe. O nome em grego era Sintaxis, o nome da obra de Cláudio Ptolomeu, que é o grande marco da astronomia da antiguidade. Bom, vamos falar então sobre os elementos. Os elementos é a obra talvez mais importante da antiguidade, a obra matemática mais importante da antiguidade, e que modelou a maneira de ensinar e de se fazer matemática por quase 2 milênios. Os elementos, ele por muitos, até recentemente, até meados do século XX, era usado em muitos lugares do mundo ainda como livro-texto, como livro para as crianças aprenderem geometria. Então, veja só a importância que ele tem. Fora que o próprio padrão de rigor do raciocínio, ele era baseado em os elementos, era tido como um paradigma do que significava ser rigoroso em matemática. E muitos seguiram esse sistema, não só em matemática, mas, por exemplo, se você pega o Principia Matemática, os princípios matemáticos da filosofia natural do Newton, ele é escrito numa linguagem, numa formatação que remete à obra de Euclides. E muitos matemáticos na Idade Média e na Renascença, quando eles queriam escrever matemática, queriam publicar, assim como hoje você tem critérios de publicação em matemática, por exemplo, quando você manda um artigo para uma revista científica, você não pode escrever de qualquer jeito. Existem certos paradigmas de como você escrever um texto matemático, como você apresentar a matemática que você está querendo demonstrar ali. Então, não é de qualquer jeito. Você tem certas regras tácitas sobre como você deve escrever para que aquele texto ele possa ser apresentado de uma forma rigorosa. Então, esse modelo de forma rigorosa o paradigma era Euclides. E não só na matemática, mas, por exemplo, se você pega o Tratado sobre Ética de Baruch Spinoza, que foi um filósofo que viveu na Holanda também meados do século XVI, que ele escreveu um livro de filosofia sobre éticas, trata de problemas metafísicos, existência de Deus, mas escreveu de um ponto de vista totalmente geométrico, como se todas as coisas têm demonstração, tem corolário, tem lema, tem teorema. Então, assim, do jeito que está apresentado ali, parece um livro de matemática, mas é um livro de filosofia. E assim, em termos de números de edições também, os elementos só perde para a Bíblia em termos de número de edições impressas. Desde a sua primeira edição impressa em 1482, isso eu estou falando de imprensa. Não quer dizer que antes dessa época não se já tinham cópias e cópias e já não tivesse uma riqueza grande
uma variedade de cópias. Só que quando você tem uma realidade onde os livros eles têm que ser copiados à mão, é claro que as tiragens são muito pequenas, então quer dizer, cada exemplar é uma raridade por si só. Quando depois da invenção da imprensa, você pode ter tiragens de dezenas, de centenas, até de milhares de livros, todos eles da mesma obra. Então, uma coisa que era impensável antes da invenção da imprensa. Mas Os Elementos de Euclides certamente é uma obra com a maior abundância de versões e de edições existentes na história da humanidade. E basicamente o que eram os elementos? Os elementos ele consistiu de um compêndio de toda a matemática existente até a época, mas ele não é só uma catalogação meio que assim jornalística. Ela, ela passa por uma reestruturação do ponto de vista lógico. Então, o Euclides ele tenta ver quais são os mecanismos, quais são as implicações, o que depende de quê nesta imensa cadeia de implicações lógicas que representa a geometria. Quais resultados são interdependentes, quais resultados são consequência um do outro e quais são as verdades, os resultados fundamentais que devem ser aceitos a priori para que se tenha, a partir deles, a construção de um edifício intelectual para a produção do que a gente conhece hoje como geometria. Então, tudo isso é discutido nos elementos. A gente vai, em aula, mostrar que talvez o que era considerado rigoroso para os padrões matemáticos modernos não é, em absoluto, rigoroso. Então, os padrões de rigor mudam, eles evoluem com o passar do tempo. E também tem outra questão, se o Euclides foi só um grande professor do que os outros fizeram, ou se ele também foi um matemático com resultados originais. Eu tendo a crer que o Euclides, sim, tem resultados originais, mas não podemos afirmar exatamente o que é resultado do Euclides e o que é contribuição de matemáticos que vieram antes dele. Na obra não existe lugar para requerimento de autoria, de direitos autorais a respeito de um determinado assunto ou de um determinado resultado. Então está tudo misturado. Certamente muitas demonstrações que foram feitas no livro de Euclides são do Euclides, talvez de resultados já conhecidos. Talvez existam alguns resultados que o próprio Euclides desenvolveu também e proveu as suas demonstrações. E muitas coisas talvez ele tenha efetivamente utilizado as demonstrações que já eram conhecidas. Mas certamente ele fez um trabalho de organizar isso de uma maneira de um edifício lógico, consistente. Então vamos fazer um pequeno tour pelo livro dos elementos, que na verdade consiste de 13 livros. Então eu vou dizer mais ou menos o que tem em cada um e onde que você encontra. Então, se você pegar o livro dos elementos, você vai saber se localizar o que tem em cada livro e onde que estão aqueles resultados mais famosos. Por exemplo, o livro 1 começa com as 23 definições, então o que é ponto, o que é reta, o que é círculo, então essas definições, ângulo, todas essas definições vêm no começo. Tem 5 postulados que têm a ver com verdades referentes à geometria e 5 noções comuns. Então, noções comuns são diferentes de postulados. O que a gente chama de noções comuns era que o Euclides chamava de axioma. Então, hoje a gente fala axioma e postulado como se fosse a mesma coisa. Para o Euclides não era. Os axiomas eram
eram coisas que poderiam ir, que tinham uma validade para além da geometria. Por exemplo, se de coisas iguais nós retirarmos pedaços iguais, o que sobra continua sendo igual. Ou se a coisas iguais nós acrescentarmos coisas iguais, o resultado que vai ter é igual. Se duas coisas são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si. Ou então, o todo é maior do que a parte. Isso é problemático. O que significa o todo, o que significa a parte? Mas esse era um dos resultados, das coisas que ele colocava como noções gerais. Eram axiomas. Enquanto os postulados tinham a ver com reta. Dados dois pontos, é sempre possível traçar uma reta entre esses dois pontos. Dado uma reta, é sempre possível estender arbitrariamente esta reta em qualquer direção a partir desses dois pontos. Lembrando sempre que quando ele fala reta, ele está falando de o que a gente entende de hoje como segmento de reta. O terceiro axioma, é possível descrever um círculo com qualquer centro e com qualquer raio. Quarto axioma, que diz que todos os ângulos retos são congruentes, todos os ângulos retos são iguais. E o quinto axioma, é o axioma das paralelas. Ele diz basicamente o seguinte: se você tem duas retas e tem uma terceira que corta as duas, e os ângulos internos e de um lado dá menos do que dois ângulos retos, dá menos de 180 graus, então essas duas retas vão se encontrar daquele lado. É uma maneira complicada de escrever, tanto que o axioma das paralelas, ele evitou, como ele tem uma formulação muito mais complicada do que os quatro primeiros axiomas, ele inclusive tinha a sensação de que ele poderia, e não só ele, como muitos matemáticos após ele, de que o quinto axioma poderia ser, na verdade, um teorema, o quinto postulado poderia ser um teorema abstraído, tirado a partir dos outros quatro postulados. Então, ele levou até a proposição 27 do livro 1 sem usar o postulado das paralelas. Somente na proposição 27 é que ele começou a usar. Entre outras coisas, temos 48 proposições, sendo que a proposição 47 é o famoso Teorema de Pitágoras, que ele enuncia assim: a área se você tem um triângulo retângulo, a área sobre a hipotenusa, a área do quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados sobre os dois catetos. Então, basicamente, é um teorema sobre áreas. E a recíproca do Teorema de Pitágoras, que muitas vezes a gente usa, então tem o Teorema de Pitágoras, que dado triângulo retângulo, você tem essa fórmula sobre a área do quadrado sobre a hipotenusa igual à soma das áreas sobre os quadrados dos catetos. Mas ele tem o contrário, que você tem que concluir que um triângulo é retângulo se existir um triângulo em que a área do quadrado sobre um dos lados é igual à soma das áreas dos quadrados sobre os outros dois, então esse triângulo é retângulo. Então, essas duas são as últimas duas proposições do livro 1 de Euclides, dos elementos. O livro 2, ele fala bastante sobre equivalências de áreas e o que a gente chama hoje de álgebra geométrica. Se você olhar bem o que está no livro 2, você vai entender muito sobre como que eles entendiam resolver equação de segundo grau. Então, na verdade, a questão de completar quadrados está no livro 2. O livro 3, ele trata sobre geometria do círculo. Então, o que tem no livro 3? Tem coisas, por exemplo, sobre potência de pontos, sobre tangentes, retas tangentes ao círculo, ângulos inscritos. Então, todas as coisas relativas à geometria do círculo estão no livro 3. O livro 4 já trata sobre problemas de polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência. Então, a questão de polígonos regulares, então, essas são questões definidas e discutidas no livro 4. O livro 5,
já muda um pouco a perspectiva. Então, ele gasta o livro para falar sobre a teoria de proporções, conforme ela tinha sido definida, tinha sido criada por Eudóxio de Cnido. Então, o livro 5 é um livro sobre teoria de proporções. A gente vai falar mais sobre teoria de proporções na nossa aula. O livro 6 é um livro que usa o resultado de teoria de proporções para obter resultados sobre semelhanças e áreas. Então, inclusive, você chega à conclusão que o teorema de Pitágoras vale em geral. Se você pega um triângulo retângulo, põe qualquer figura, 3 figuras semelhantes, uma sobre a hipotenusa e as outras duas sobre os catetos, e de tal forma que elas sejam semelhantes, então certamente a área da figura que está sobre a hipotenusa é a soma das áreas da que está sobre os catetos. Ele também consegue verificar isso. O livro 7, a partir do livro 7, é o que a gente chama de aritmética. Então, aqui o início do tratamento que hoje a gente conhece como teoria de números. Então, o livro 7 trata de divisibilidade de números inteiros, a famosa divisão euclidiana, né? A conta de dividir, né? Que dados dois números, A e B, B diferente de zero, existe Q e R, com R menor que B e maior ou igual a zero, tal que A é igual a QB mais R. Então, claro que não está escrito dessa maneira. Isso é o que a gente entende como divisão euclidiana, que é a conta de dividir, e também fala sobre máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, números primos, contém 22 definições e 39 proposições. O livro 8 já fala sobre médias proporcionais, raízes quadradas, raízes cúbicas. Então, ele é um livro também de números, fala sobre cubos. E o livro 9 trata sobre questões como progressões geométricas, por exemplo. Então, são livros difíceis e muitas vezes o tipo de ênfase, o tipo de motivação para discutir aquelas questões parece que nos foge um pouco, porque a nossa linguagem, as ênfases que a gente coloca sobre a matemática que a gente faz hoje em dia, são diferentes das ênfases que estão colocadas nesta obra. O livro 9 então trata sobre isso, mas tem a famosa proposição 20, que é o famoso resultado de que existem infinitos números primos. Na verdade, o que ele diz? Que a quantidade de números primos excede a qualquer quantidade previamente estipulada de números primos. Quer dizer, sempre que você pensa assim, existe 100 números primos, então você descobre que não, tem que existir mais que 100 números primos. Então, esta é a forma deles dizerem que a quantidade de números primos era infinito. Então, que excede a qualquer quantidade finita previamente estabelecida. A partir do livro 10, e o livro 10 é o livro mais difícil e mais longo, ele tem 115 proposições. E a temática do livro são as grandezas incomensuráveis. Já começa com a proposição 1, que é a demonstração do que a gente conhece hoje como o método da exaustão. O que é o método da exaustão? Se de uma grandeza você retirar mais do que a metade, do que sobrou você retira mais que a metade, e você continua fazendo esse processo, o que sobra fica menor do que qualquer grandeza previamente estabelecida. Então é nesse livro também que é apresentado na proposição 2 o algoritmo para o cálculo do máximo divisor comum entre números, que são grandezas comensuráveis, e esse é o famoso algoritmo de Euclides. Então, aquele que a gente usa até hoje, que ensina-se para os alunos no ensino fundamental, de como você calcular o máximo divisor comum entre dois números inteiros positivos pelo método das divisões sucessivas. Então, todas essas coisas estão no livro 10, mas é um livro denso, difícil, ele é conhecido como Crux Mathematicorum, quer dizer, a cruz dos matemáticos, por ser um livro extremamente difícil e penoso de ser trabalhado. O livro 11, ele começa já
um outro contexto, que é o contexto da geometria espacial. Então, ele tem novas definições e proposições, 39 proposições, e tem resultados básicos da geometria espacial. Em particular, se discute relações entre paralelepípedos. O livro 12, ele já versa sobre uma amplitude muito, apesar de ser pequeno, apenas 18 proposições, ele versa sobre uma quantidade muito grande de resultados. Áreas, como as áreas de dois círculos estão na mesma proporção que os quadrados de seus diâmetros, um prisma de base triangular dividido em 3 pirâmides iguais, então daí você tira que o volume de pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Também tira que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro com o mesmo raio da base, mesma altura. Você tira que o volume das esferas estão na mesma proporção que os cubos do seu diâmetro. Ele não tinha fórmula. Quem obteve a fórmula para a área, para o volume da esfera, foi o Arquimedes. Mas ele já sabia que o volume tinha a ver com o cubo, com a proporção cúbica. Então, todas essas coisas estão no livro 12. E o livro 13 talvez seja um dos mais belos, porque trata de um assunto belo, que é o assunto sobre... Então, tem dois momentos. Ele trata sobre a média e extrema razão, que é o que a gente conhece hoje como razão áurea, e sobre a construção do pentágono regular. E, a partir da proposição 12, ele inicia o estudo dos 5 sólidos platônicos, o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A proposição 18, que é a última proposição do livro 13, e, portanto, a última proposição geral dos elementos, mostra, entre outras coisas, que somente existem 5 poliedros regulares. Veja que essa demonstração não é a demonstração que a gente usa hoje em dia, porque hoje em dia, para a gente demonstrar isso, é uma demonstração muito mais combinatória e que envolve a fórmula de Euler. A fórmula da característica de Euler, ela é importante para demonstrar que existem só 5 poliedros regulares. Obviamente, o Euclides não conhecia esta fórmula. Então, não é uma demonstração de caráter combinatório, mas é uma demonstração de caráter puramente geométrico, que é assim, realmente um exemplo de força e de magnitude desta obra genial que são os elementos do Euclides. Com isso, nós encerramos esta aula aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos muito em breve.